Fala pessoal, tudo bem? Aqui fala Cláudio Santana em mais um vídeo do nosso canal Florestas Secundárias. E o tema de hoje é restingas e manguezais. Nossa primeira imagem, uma restinga. Nossa segunda imagem, um manguezal. E esse sou eu. Nessa imagem, a gente tem a área de restingas e manguezais remanescentes na cidade do Rio de Janeiro. A gente pode observar, sigam o ponteiro, que grande parte dos ecossistemas de manguezal, nesse tom avermelhado, estão situados na zona oeste da cidade, na planície aqui de Guaratiba, Sepetiba. E as restingas em amarelo também, mas a gente vai encontrar muitas restingas na região da Baixada de Jacarepaguá, Barra da Tijuca. A gente encontra pequenos remanescentes de mangue também nessa região da Baixada de Jacarepaguá e alguns poucos remanescentes na Ilha do Governador, Orla Norte e na Orla Sul, aqui no Saco do Jequiá. E nesse canal que separa a Ilha do Governador e a Ilha do Fundão do continente, onde a gente vai encontrar mangues em estado avançado de degradação. A gente precisa dizer que normalmente os mangues estão situados em regiões de energia mais baixa, então eles estão em águas abrigadas, baías, enseadas, e as restingas costumam estar associadas a mar aberto, aos ambientes chamados de alta energia, que a gente vê restinga da Marambaia, a gente tem muita restinga, e aqui é a região da Baixada de Jacarepaguá. Tivemos restinga cobrindo aqui também a zona sul da cidade do Rio, e a gente perdeu isso com a urbanização. Restinga é o conjunto de comunidades vegetais associadas principalmente a depósitos arenosos costeiros. É um ambiente edáfico, ou seja, depende muito mais da qualidade do solo do que exatamente do clima. É um complexo de vegetação que vai desde vegetação psamófila sobre areia de praia batida pelas ondas, áreas alagáveis, como a gente observa aqui na imagem. Esse local aqui é o Parque Natural Municipal de Niterói, o Parnit, não é na cidade do Rio, mas é uma região que guarda atributos que grande parte do Rio de Janeiro que grande parte do Rio de Janeiro possuiu um dia, esse conjunto de atributos. Lagoas, a gente tinha o centro da cidade do Rio todo tomado por lagoas, a gente perdeu tudo isso, a Zona Sul, algumas regiões da Zona Norte, todas perdidas no processo de expansão. Esse mosaico, esse complexo de vegetação que vai variando de acordo com umidade, granulometria do solo, composição do solo. Sobre substrato rochoso, a gente vai ver uma vegetação muito específica, como os cactos, por exemplo. E isso é a cara da restinga. Na cidade do Rio de Janeiro, a gente já chegou, a gente pegou a barca, atravessou a Bahia, chegou na cidade do Rio e ainda atravessou quilômetros e mais quilômetros para chegar na prainha. Então a gente tem esse anfiteatro aqui maravilhoso, a vegetação de encosta, encontrando aqui a praia, onde a gente tem uma faixa estreita de restinga. Como eu mostrei, as restingas cariocas vão estar situadas principalmente nessa região da Baixada de Jacarepaguá e Zona Oeste. A prainha está justamente na divisa. E uma espécie que era comum em terrenos arenosos, principalmente na transição da restinga para as florestas de terra firme, era o pau-brasil, que tantas riquezas gerou no início da colonização do território brasileiro pelos europeus. Não só portugueses ganharam dinheiro com o pau-brasil, como também franceses, que adoravam o pau-brasil. Isso levou praticamente à extinção da espécie, com um impacto quase certo sobre as formações adjacentes, as formações de restinga, onde essa espécie se inseria.
E restingas, assim como os manguezais, são ecossistemas sujeitos à invasão biológica. Restingas, em especial, que são extremamente abertas, alta insolação, estão muito sujeitas à entrada de espécies exóticas invasoras, como é o caso aqui na Praia da Reserva, ali no final da Barra da Tijuca, início do Recreio, para quem conhece, que a gente tem muita invasão dessa espécie aqui, que é a casuarina. Na verdade, não existe só uma espécie de casuarina, são várias casuarinas. Parecem pinheiros, mas não são pinheiros. E a gente tem essa invasão. É dispersa por vento, na sua região de origem ela é de regiões litorâneas, e numa área aberta como essa, ela se espalha, se dissemina muito facilmente. Isso é um problema muito grave, porque as restingas possuem a sua própria diversidade, uma alta diversidade de espécies, de hábitos, muitas espécies com caráter ornamental. Essa aí é o Cinnamodendron dinizzi, chamada pimenteira. A gente, assim, quem conhece essa espécie sabe que só chegar perto dela você começa a sentir ardência nos olhos. Mexer nesses frutos é um grande problema. Ela tem óleos essenciais. Muitas espécies de restinga possuem defesas, óleos, estruturas nos frutos, nas folhas. Muitos cactos com espinhos para se proteger da ausência de umidade, perder menos água. Então, muitas estruturas de defesa. E os óleos essenciais são muito presentes nessas espécies. É o caso do Cinnamodendron, a pimenteira. Pouca gente conhece. E a gente vai encontrar muitas espécies de folhas grossas, as clúsias, muitos cactos, como eu falei, adaptados aí a pouca umidade, um solo que não retém umidade, um solo essencialmente arenoso. Então, são espécies que desenvolvem estratégias para sobreviver nesse ambiente tão limitante. E aqui um exemplo de espécie de restinga psamófila, restinga sobre dunas, restinga sobre areia, que é a Ipomoea pescapra, Ipomoea rosa. Passando para os manguezais, aí a gente já tem uma situação um pouco diferente, porque é a vegetação com influência fluvio-marinha. Você precisa ter água do mar, você precisa ter água de rio. É uma mistura de águas. Ela é típica de solos limosos, lama, de regiões estuarinas e com dispersão descontínua ao longo da costa. Os mangues vão do Amapá a Santa Catarina, sendo que na Amazônia eles têm a máxima estrutura, maior altura, maiores diâmetros, maior diversidade de espécies. E chegando a Santa Catarina já são mangues de porte pequeno, pouco diâmetro. É um ambiente salino, halófilo, com uma flora especializada. 3 gêneros, Rhizóphora, Laguncular e Avicennia, que são específicos do mangue, e que a gente vai chamar de mangue vermelho, mangue branco, mangue siriúba. Ele pode penetrar locais arenosos quando é chamado mangue seco. Essas definições estão em IBGE, a gente vai mostrar uma bibliografia ao final. Na cidade do Rio, por exemplo, a Ilha do Governador possui o manguezal do Saco do Jequiá, que é uma área preservada, uma área de preservação ambiental e recuperação urbana, uma APARU, uma unidade de conservação, uma categoria que só existe na cidade do Rio e que é registrada como pousio de aves migratórias. Foram registradas mais de 70 espécies de aves migratórias. E como todo mangue, é um viveiro de peixes, de crustáceos, de moluscos, um local onde o abrigo das raízes permite a reprodução dessas espécies animais. E esconderijo, um lugar seguro para filhotes e para adultos. Os manguezais têm alta produtividade, alta capacidade de regeneração
E os manguezais são capazes de abrigar uma alta diversidade. Apesar de parecerem muito simples, eles abrigam uma diversidade de espécies muito grande, em especial de animais. Crustáceos, muitos caranguejos. O caranguejo é a cara do mangue. Esse é o mangue clássico, o mangue vermelho. Quem pensa em mangue, pensa nessas raízes. Já ouvi muita gente dizer que são árvores de cabeça para baixo. E aí a localização da Aparu, né, a área de preservação ambiental e recuperação urbana do Jequiá, tem 142 hectares e meio. Não tem só manguezal, tem floresta também, floresta atlântica. E possui uma história relativamente bem documentada. O Jequiá é o nome indígena, o nome tupi dessa região, que quer dizer armadilha para peixe. É um cesto para capturar peixes. É um nome oriundo da aldeia tupi que existia nessa região. Assista meu vídeo sobre a Ilha do Governador. Ele fala sobre o quanto essa ilha foi disputada entre as duas facções indígenas do território carioca, Tupinambás e Temiminós, irmãos que se odiavam. Aí são mudas de mangue vermelho sendo produzidas num viveiro em Tubiacanga, na Ilha do Governador. E a gente, nessa imagem, a gente mostra uma vista aérea da Reserva Estadual, Reserva Biológica Estadual de Guaratiba, com mais de 3 mil hectares, quase 3.400 hectares de área, contendo não apenas mangue, mas também muitos campos salinos, apicuns, são essas áreas desnudas, que são importantes para a dinâmica do manguezal. Manguezais e é o maior trecho preservado desse tipo de formação na cidade. E essa área tem a sorte de ter monitoramento contínuo por instituições de pesquisa, em particular a UERJ, laboratório do professor Mário Gomes, com também o professor Felipe Chaves. E, além disso, também abriga o maior conjunto de sambaquis do território carioca. Sambaquis são registros arqueológicos muito importantes da ocupação ancestral do território do litoral brasileiro. Eles estão presentes em todo o litoral brasileiro. E aqui no Rio de Janeiro, a Reserva Biológica de Guaratiba, que no passado chegou a se chamar Reserva Biológica e Arqueológica de Guaratiba, guarda o maior conjunto de sambaquis da cidade. Os sambaquis são montes de conchas e outros e artefatos humanos, onde eventualmente os grupos anteriores à ocupação tupi, porque os tupis ocuparam o território da Guanabara mais ou menos 1000 anos antes da chegada dos europeus, e havia uma ocupação antiga já no nosso litoral, talvez calculada em até 8.000 anos, que é chamada de cultura sambaqueira. E conhecer essa cultura é muito importante, porém, os sambaquis ao longo do tempo foram sendo destruídos por serem depósitos de conchas. Eles foram utilizados para retirada de cal, que era queimado em fornos, era utilizado como componente de argamassa para construção civil, era a principal fonte de calcário para erguer essa cidade do Rio de Janeiro. Então, muitos sambaquis foram perdidos antes mesmo de podermos conhecê-los. E alguns dos poucos remanescentes estão nesta reserva. Aí o território da reserva, em que a gente pode observar as áreas de apicum, os manguezais. É uma reserva bastante grande e mantê-la é um desafio. É
É um esforço muito grande por parte do órgão gestor. Aí uma imagem antiga, mas bota antiga nisso, porque eu retirei essa imagem de um trabalho da década de 1930, do pesquisador chamado Ernesto, que é uma grande autoridade histórica quando a gente fala em sambaquis. E esse sambaqui, que é o sambaqui do Zé Espinho, por acaso não está dentro da reserva, mas está dentro do CETEX, que é uma área militar de acesso bastante restrito, e isso manteve esse sambaqui a salvo, o que permitiu que ele fosse muito estudado. E nesse sambaqui a gente vai encontrar o Ernesto. É uma homenagem ao pesquisador, que é um modelo baseado em esqueletos encontrados no Sambaqui Zé Espinho, e talvez essa seja a cara do carioca mais antigo, o povo que constituiu essa cultura sambaquieira, que é tão associada aos manguezais, a esses ecossistemas costeiros, que a gente não dá valor, porque tem lama, porque tem mosquito, porque fedem. As restingas têm espinho, as restingas não são exuberantes como uma floresta tropical, mas os dois, restingas e manguezais, são ambientes com importância fundamental, principalmente quando a gente fala nesse contexto de mudanças climáticas, de eventos climáticos extremos, com elevação do nível médio dos mares, aumento dos eventos com ventos fortes. A gente precisa ter esses ecossistemas costeiros como a nossa primeira linha de defesa. Sem esses ecossistemas, certamente a cidade, o nosso território, vai ficar muito mais sujeito a danos, porque esses eventos são inevitáveis, são incontroláveis e a gente precisa se proteger. E proteger os ecossistemas costeiros é proteger a vida do carioca. Eu quero agradecer a quem chegou até aqui. Deixo para vocês a parte da bibliografia que eu utilizei para elaborar esse vídeo, Manual Técnico da Vegetação Brasileira, que tem as definições, o trabalho de 1935 do professor Ernesto, que dá o nome ao carioca mais antigo. Recomendo muito o Tratado de Fitogeografia, faltou um A aqui, do Brasil, de Rizzini. E os dados que eu utilizei, os dados geográficos, os shapes, para os mapas que vocês viram ali, foram retirados desse caminho aqui. Quero pedir a quem chegou até aqui que se inscreva no canal. Se gostou do vídeo, divulgue entre seus amigos, colegas, grupos de WhatsApp, grupos no Facebook, em qualquer outra plataforma. Ative o sininho para as novidades do canal, vai ter muita novidade. Esse canal vai ter mudanças, vai ter coisas muito boas vindo para vocês. E isso é para muito breve. Então, não deixem de acompanhar, façam parte da história do canal. Até o próximo vídeo, muito obrigado. Me sigam nas redes sociais. Aqui são as plataformas onde eu estou presente. E até o próximo vídeo do nosso canal Florestas Secundárias.